Você sofre de problema de micose na unha e não sabe porque ele não se resolve nunca? Veja este vídeo até o final, porque eu vou comentar sobre os tratamentos possíveis e os cuidados também. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Taizon, sou médico dermatologista aqui na cidade de Sorocaba. Se você não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever agora. São vídeos que a gente comenta principalmente sobre pele, cabelo, unhas, queda de cabelo e transplante capilar também. No vídeo de hoje eu vou explicar primeiramente o que é a micose. A gente denomina esse nome como onikomicose, que nada mais é fungo, né? Fungo é uma categoria à parte. É um reino à parte diferente de bactéria, né? O que o fungo ele gosta, né? Ele gosta de calor e umidade. O calor ele sempre vai existir dentro do seu corpo, né? Ou seja, ele vai ter uma região preferencial. Ou seja, regiões que você tenha um suor maior. Isso ocorre principalmente em região de virilha e outra parte que é bem comum e a mais difícil de tratar é justamente nos pés. A pele, quando você tem aquela descamação, o pessoal chama de pé de atleta, mas o que aflige mesmo é a micose na unha, porque ela pode ficar, muita gente aí sofre disso, sabe muito bem que às vezes já está fazendo vários aniversários, já tem há muitos anos a micose e ela está sempre presente. E aí às vezes é um motivo de vergonha, ou às vezes de você frequentar alguns lugares que você não consegue nem tirar o calçado de tão feio a unha esteja, né? A primeira coisa, tem essa definição da micose, é que você precisa ter certeza se você tem micose ou não. Às vezes você pode ter, por exemplo, psoríase na unha, o líquen plano ungueal, que é uma outra doença da unha, ou às vezes você ficou com a unha encravada e aí depois machucou e aí a unha ficou um pouco diferente. A principal coisa é você não deixar de ir num dermatologista nunca, né? Porque se você ficar sempre deixando o problema para frente, o problema que muitas vezes era inicial, um tratamento muito mais simples, ela pode virar um verdadeiro pesadelo se você deixar mais para frente. Como é que o fungo ataca a sua unha? Ele pode atacar qualquer parte do corpo, né? Seja cabelo, a pele. O fungo é igual bactéria, vírus, ele está presente em todo o ambiente. A questão de você tratar a micose é tentar matar o fungo que está presente na unha, que ela normalmente é mais persistente. Assim que o fungo se estabelece, principalmente ele se inicia pelos cantos da unha, e aí o que ele vai causando? Muitas vezes ele vai fazendo um descolamento, faz um espessamento da unha, e muitas vezes um amarelamento. Conforme ele vai atacando, ele vai parecendo como se fosse uma madeira oca, podre, né? Digamos assim. Conforme ele vai atingindo mais perto da base, quanto maior a extensão que for, maior vai ser o seu tratamento. E muitas vezes você já está tomando os devidos cuidados, muitas vezes já nem está usando calçado fechado, trocando a meia com mais frequência, higienizando, mas assim que o fungo está ali, como se fosse um morador na sua unha mesmo, o tratamento ele já se modifica, porque só esses cuidados básicos, a maioria das vezes, não é suficiente. E como é que a gente faz o diagnóstico, né? Quando você vai no médico dermatologista, ele vai com um aparelho de dermatoscopia, aí ele vê a questão da coloração, tem a questão da superfície da cor. Às vezes o mais comum é o amarelamento, mas a gente muitas vezes vê cor esverdeada. Casos, uma boa parte estão associados a algum tipo de bactéria. Aí você tem uma dupla infecção, que aí é a micose e uma bactéria a mais, né? E a gente vê se você tem a inflamação da base da unha. E o diagnóstico pode ser complementado com um exame laboratorial. A maioria das clínicas de dermatologia não fazem esse exame, faz um clipping ungueal, que aí se corta uma parte da unha, mas é feito em laboratório. E um outro tipo de exame faz como se fosse um raspado, né? Não se raspa a superfície por fora. Tem preferência principalmente pela parte de baixo. Não é um exame dolorido, você não precisa se preocupar. Conforme você faz esse raspado, o laboratório ele deixa crescer esse material biológico
Ele já vê o exame se já tem algum fungo imediatamente, e eles deixam como se fosse uma cultura. Não adianta apressar o laboratório para com que o resultado saia mais rápido, porque é intencional essa demora, porque aí eles deixam usualmente aí perto de um mês, justamente para ver se cresceu alguma colônia de fungo, né? A gente pode saber a espécie do fungo melhor. As duas categorias principais aí é o Trichophyton rubro, que é uma espécie, né? E as variações de um fungo denominado Cândida. Qual que é a diferença? A diferença principalmente na prática para você, ele vai ser principalmente para a gente conseguir escolher o tratamento mais adequado. E é muito importante ter ciência assim, que esse exame não é obrigatório. Não significa que você tenha um resultado negativo desse exame, não significa que você não tenha micose. Isso só significa que naquele exato fragmento que foi retirado, pode não conter o fungo em si. É igual a madeira podre. Às vezes você pega uma parte só oca, que aí tem só uns fragmentos, muitas vezes o agente já está lá mais para frente. Só para você ter uma ideia, a positividade desse exame, na média geral, é em torno de 50%. Ou seja, cada 10 pessoas que têm fungo de verdade, apenas 5 vai conseguir ter um exame fidedigno ou não, se é real ou não. Isso deve ser discutido principalmente com o seu médico dermatologista, se vale a pena colher um exame ou não no seu caso. Quando a pessoa tem um exame negativo ou às vezes não faz ou colhe o exame antes, normalmente se trata pelo fungo mais comum. E a imensa maioria dos casos é o Trichophyton. Cada pessoa pode ser de uma maneira diferente. Por exemplo, a gente vai ver os seus medicamentos que você toma. Para você ter uma ideia, a população que mais tem o fungo na unha é o paciente diabético, principalmente de longa data. Dá para dizer que a maioria já teve ou vai sofrer um problema de micose na unha. Dr. Paulo, eu já fiz esse tratamento com um médico dermatologista, ou às vezes já tomei um remédio e não adiantou. E justamente por isso, porque cada espécie de fungo ele tem uma propensão para ter um resultado, uma eficácia maior com um determinado medicamento. Os principais medicamentos que a gente usa via oral são a categoria dos azólicos, né? Aí existem vários, fluconazol, cetoconazol, itraconazol, mas pelo amor de Deus, não tome esse medicamento por conta própria, porque assim, eles são medicamentos sérios, né? Você pode até comprar livremente na farmácia, mas a gente tem que ver os medicamentos que você está tomando, tem uma interação que pode prejudicar, que vira uma verdadeira bomba para o seu organismo, justamente os medicamentos para o colesterol alto, né? As estatinas, né? Você tem que muitas vezes fazer o exame laboratorial para saber como está acontecendo no seu fígado, principalmente, colesterol, porque são tratamentos longos, né? A combinação do resultado de medicamento via oral e via tópica normalmente é o clássico mais eficaz. A gente pode chegar a uma eficácia de 80% a 90%. Quais são os cuidados básicos, né? Principalmente você lavar bem aí as unhas, depois você sempre higienizar, você fazer atividade física, tomar um banho na sequência, não ficar como se fosse aquele banho-maria ali dentro do seu calçado. Tem gente que às vezes acha que só trocar o calçado é suficiente, mas, por exemplo, se você for uma pessoa que sua muito, vale muito a pena sim você trocar a meia no meio do dia, usar aqueles talcos para diminuir o suor, porque assim, quanto menos umidade tiver no ambiente, melhor. Quais os tratamentos além desses medicamentos via oral é possível? Tem os tópicos, mas existem os tópicos não principalmente de creme. O creme a gente usa principalmente para melhorar a superfície da pele, aquela descamação que fica muitas vezes presente no pé. E muitas vezes a pessoa está com uma infecção dupla, fungo na unha e fungo na virilha. Você tem que tratar os dois ao mesmo tempo, com certeza, porque senão você melhora uma parte e aí você fica uma fonte para se contaminar novamente. O tópico principalmente para unha são os esmaltes. Aí também tem aí pelo menos aí 3, 4 medicamentos principais, antifúngico, tópico para unha, e muita gente faz uma combinação mais fechada entre os dois para ter uma eficácia maior. Sobre a questão do laser
em relação à unha, porque assim, quando a pessoa fala em laser, a pessoa imagina que é uma coisa mais moderna, deve fazer mais eficácia, mas não, ele jamais é utilizado somente o laser para tratamento da unha. E quanto tempo é o tratamento? É um tratamento longo, porque a unha do pé ele é mais demorada para crescer, metade do tempo aí, ou até mais demorada ainda do que a unha das mãos. Inicialmente, no mínimo é 3 meses para a gente começar a perceber algum resultado. Mas é muito comum aí ter tratamento de 6 meses, 9 meses, 12 meses, ou até um pouco mais extenso, para que haja com uma cura total do tratamento. Em relação ao laser que eu estava comentando, o laser ele pode aumentar a eficácia aí do tratamento aí 10 a 15%. O tratamento isolado, e tem vários tipos de laser também, né? O tratamento isolado só do laser ele pode ter uma eficácia muito variável, mas em torno aí de 25% a 60%, aí, dependendo do tipo do laser e o grau da micose da sua unha. Ou seja, se você vê a eficácia dele é bem mais baixo. Mas isso tudo tem que ser discutido com o seu médico dermatologista, que ele vai ver a melhor solução para o seu caso. E um outro cuidado bem importante para não que ocorra piora na sua micose de unha é ter o corte adequado. Porque muitas vezes a gente vê que a pessoa está se incomodando com a micose, vê aquele amarelamento, ela faz um corte em diagonal, tentando arrancar o máximo que for possível. Só que o problema desse corte em diagonal, você pode estar criando um outro problema, que é a unha encravada. Porque o corte em diagonal, ele, muitas vezes, conforme a unha vai começar a crescer, aí ele começa a pegar na pele. Aí você vai criar um outro problema além da micose. E aí por isso que a gente não recomenda fazer isso. Faça o corte sempre, aquele corte reto, né? Você pode procurar sempre a orientação do seu médico dermatologista ou da sua podóloga, que vai sempre fazer da maneira mais adequada. Se eu arrancar a unha, isso também me faria curar. É um tratamento que a gente não recomenda. Já 30, 40 anos atrás podia ser um pouco mais comum, mas tem que lembrar que a unha é uma proteção, né, para relação à pele. E de onde você pegou esse fungo? A gente explicou aí que pode ser em qualquer ambiente, mas uma das formas mais comuns é depois de você ter ido na manicure. Porque a maneira mais adequada de você fazer a unha é ter todo aquele kit do tratamento, do cuidado ao corte, da limpeza, principalmente aquele material que não é descartável. O mais correto, o salão ter o autoclave e esterilizar de maneira adequada. Só que é muito comum isso não ocorrer, né? Às vezes o material só é lavado com água e sabão, às vezes só passa um álcool. Um pequeno resíduo ali é suficiente para te contaminar. Para o salão, para sua manicure, aí, sei lá, faz esse kit, esse cuidado aí. Se você tiver até um pouco de receio, até uma coisa que é mais caseira, até que é mais segura, você pegar seu próprio kit de unha, se você mesmo faz em casa, você lavar com água e sabão, passar o álcool, e aí você pega uma panela e ferva ela, né? É muito mais seguro do que você ficar na dúvida aí de se foi higienizado corretamente ou não. E é diferente também, tem salão que às vezes usa só estufa, né? Estufa ele não esteriliza, então ele ainda só pode, o fungo, bactéria ainda pode sobreviver em estufa assim, tá? Eu estava comentando em relação do cuidado da automedicação. É muito importante que você não faça o uso de medicamento, principalmente o via oral, por conta própria. Porque eu já vi caso aí do uso de medicamento do cetoconazol via oral, ingeriu, e aí teve hepatite fulminante. A gente faz os exames laboratoriais, principalmente o de sangue, para ver a condição do monitoramento, para com que haja uma segurança maior em relação ao seu tratamento. Espero que tenham gostado desse vídeo. Aí compartilhe aí com todo mundo que já sofreu ou está sofrendo aí de problema de unha. Um grande abraço, até a próxima.